Salmo 116, versículo 12. Todos juntos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mais uma vez. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O contexto dessa passagem que nós lemos, Salmo 116, faz parte dos cânticos de Halel. Os cânticos de Halel, meus irmãos, são os cânticos de aleluia que eram cantados quando o povo ia para Jerusalém, participar das grandes festas da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Então eles iam, e nessas andanças deles iam cantando cânticos, que eram os salmos. O salmo fala basicamente 4 partes ou 4 divisões. A primeira, o salmista reitera o seu amor para com o Senhor. Ele inicia o salmo dizendo o seu amor que ele tinha, o amor que ele tinha para com o Senhor. Por quê? E a resposta está logo nos primeiros versículos que diz assim: porque ele ouve a minha voz. O salmista amava o Senhor porque tinha alguém que ouvia a sua voz. E ouvir aqui no original, no hebraico, é perceber, é diferenciar a voz. Ele sabe quem está falando, sabe quem está clamando. É muito interessante. É possível que alguém não saiba diferenciar a voz do outro. Talvez alguém não conheça a sua voz, mas Ele conhece a sua voz. Amém? É bênção, meu irmão. Ele estava dizendo aqui: olha, eu louvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Ele me ouviu. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e precisamos de que alguém nos ouça, mas nós temos alguém que nos ouve. Amém? Ele presta atenção, ele dá importância à nossa voz. E ele não somente ouviu, mas o texto diz que ele se inclinou os seus ouvidos para mim. E aqui é interessante que esse inclinar é abaixar, é esticar, é dar importância. É como se alguém chegasse e dissesse: peraí, deixa eu ouvir direitinho. É interessante falar que Jesus inclinou os ouvidos. Jesus não precisa inclinar os ouvidos, mas é para que você venha entender que Jesus presta atenção em você, Ele dá importância a você. Amém? Essa é a verdade do texto, meus irmãos. Ele ouviu e depois ele se inclinou para ouvir. Já aconteceu de você falar com alguém e essa pessoa nem dá importância ao que você está dizendo? Quanto já aconteceu isso aqui? Você nem está me ouvindo. Pode ser o marido com a esposa com o marido do irmão na igreja. Olha, eu preciso conversar com alguém, e a pessoa conversa com você, mas ele nem deu ouvidos a você. Mas aqui, meus irmãos, temos alguém que dá importância, e o salmista ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouve. Ele tinha alguém que ele podia conversar, ele tinha alguém que inclinava os ouvidos. Note aqui o contexto, que o contexto é de súplica, meus irmãos. Súplica é clamor, é petição, é intercessão. E aqui, meus irmãos, o que vemos é que o Senhor está ouvindo o clamor. Agora, quem é que está preparado para ouvir o clamor do outro? Lá vem você clamar novamente, vem você pedir novamente. Nós podemos pedir ao Senhor e Ele nos ouve. Amém. Isso me faz lembrar, meus irmãos, da história de Ana, que com profunda amargura de coração orava somente com os lábios diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 11, primeiro versículo 12. E quando ela estava orando ali, de repente, sem falar nada, apenas mexendo com os lábios. Olha que interessante, o Senhor ouve quando você mexe somente com os lábios. E ela estava ali, e naquela posição o profeta começou a olhar para ela, e não diferenciou a voz de Ana, e ainda mesmo inclinando para ouvir, imagino que ele chegou próximo, não discerniu o coração de Ana, achando que ela estava o quê? Embriagada. Assim aconteceu com Ana. Você conhece o final da história. Aqui nós temos um Deus que talvez você faça como Ana. Às vezes dói tanto, não é verdade? Que você começa a dizer: Senhor, eu não consigo nem falar. Eis que o nosso Deus, aleluia, Ele nos ouve. Ele ainda ouve quando nós clamamos
por Ele. Por isso, meus irmãos, ama o Senhor é um fator presente, Ele ouviu é um fator passado, e por isso o texto diz, eu o invocarei, um fator do futuro. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é bom estar perante a face do Senhor. Ainda, meus irmãos, vemos nesse texto, versículo 3º e 4º, que ele relembra da angústia vivida. Aqui diz o texto, laços de morte. Laços de morte era como se fossem cordas que saíam de dentro de uma sepultura e começavam a puxá-lo para dentro da terra. É uma cena muito macabra, é isso que diz o texto. Numa outra versão, essa mesma passagem diz assim, a morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Tanto é que o texto diz, angústias do inferno, aflição ao extremo. A depressão tomou conta do salmista por causa da desesperança. É isso que nós vemos, meus irmãos, algo difícil, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que o texto diz que nessa hora ele grita, ó Senhor, livra minha alma. Quem já deu um grito desse? Um grito de desespero, Senhor, tem compaixão de mim. É isso que o salmista fez. Esse grito é o grito de alguém que não aguentava mais, deixe-me sair. O que nós vemos, meus irmãos, que ele só pôde sair dessa posição, porque ele estava diante da face do Senhor. Amém. Porque bom é estar perante a face do Senhor quando passamos por aflição. Melhor lugar para nós estarmos é diante da face do Senhor. Sabe por quê? O versículo 6 diz, porque ele vela pelos simples. Aí eu e você estamos dentro. Amém. Ele vela pelos simples, ele cuida desses. O salmista então reitera o seu amor, relembra do que passou com o Senhor e reflete ainda sobre o seu livramento. Dos versículos 8º ao 11º fala sobre isso, na generosidade, na bondade de Deus. No versículo 7º, nós vemos no versículo 8º que Deus o livra de 3 situações, e as situações é alma da morte, olhos da tristeza, pés do tropeço. Alma da morte é o resgate da destruição imanente, ou seja, ele não sabia mais o que fazer, estava pronto a sucumbir, e Deus o resgata da morte. Ainda lágrima dos olhos, ou seja, tristeza que era transformada em alegria. É quando alguém, de repente, ele é liberto da morte, e de repente ele estava chorando e enxugou as lágrimas. É isso que Deus fez. E da queda aos pés, quer dizer, das armadilhas, dizendo, agora você sabe um caminho que você deve andar nele. É isso que Deus fez. Isso é tão revigorante, meus irmãos, que o salmista ele chega a fazer uma profissão de fé. Ele diz assim, eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Então ele vê o que Deus fez e dispara no seu coração em gratidão, numa profissão de fé. O verbo crer significa, eu permaneço firme no Senhor. Amém. Eu permaneço nele. A King James atualizada diz assim, conservei a confiança mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Amém. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Quando você estava passando dificuldade, diz assim, olha, eu vou continuar, eu não vou desistir. É isso que ele fez. Por quê? Porque ele estava presente à face do Senhor. Amém. É o que vemos nesse texto. Esse texto, meus irmãos, é o que vemos também, que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz, assim está escrito, o apóstolo Paulo diz, assim está escrito, cri, por isso declarei, com este mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Meus irmãos, deve haver essa fé no nosso coração para avançarmos, para continuarmos firmes no Senhor. Havia fé no salmista, apesar do coração enganoso, apesar do coração ser muitas vezes mentiroso. Quantas vezes você olhou para dentro de si, o seu coração começou a querer dar uma nova situação, ou uma nova posição, ou um novo caminho, que não é o caminho que Deus quer de você? Aqui o salmista diz, olha, eu vou continuar crendo no Senhor, apesar de estar abalado. Por isso, meus irmãos, o salmista reitera o seu amor, relembra da angústia e reflete sobre o seu livramento.
E depois disso tudo, o que ele faz? Ele busca retribuir a Deus. Retribuir o quê? Todo o benefício que o Senhor havia feito por ele. E aqui, meus irmãos, entramos nesse versículo que nós lemos: que darei ao Senhor. Aqui, diante de tudo que Deus havia feito, em gratidão ele exclama: o que eu vou dar ao Senhor? Olhe para dentro de você. Você está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que muitos gostariam de estar, mas não estão. E eu queria que você perguntasse, diante da graça do Senhor de ter trazido você até aqui, você falasse: que darei ao Senhor? Quantos de nós levantamos de manhã e falamos assim: Senhor, o que nós vamos receber de Ti hoje? Quantas bênçãos que eu estou esperando que eu venha receber amanhã, segunda-feira, essa semana, Senhor, eu preciso de uma vitória. Não tem problema você clamar ao Senhor desta forma, mas aqui o salmista diz: olha, pelo que Ele já fez, segunda-feira você deve levantar de manhã e falar assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Meus irmãos, esse deve ser o nosso clamor, essa deve ser a nossa vontade, a motivação de dar alguma coisa ao Senhor. É muito simples, meus irmãos, virmos à igreja e participarmos de um culto, e durante a semana vivermos para nós mesmos, e queremos simplesmente dar o tempo na hora do culto. Eu dei a minha oferta, é o suficiente, é uma bênção. Eu dei o meu tempo, é o suficiente, é uma bênção. Mas durante a semana, o que você vai dar ao Senhor? Essa é uma pergunta, meus irmãos, que não pode calar. O que eu darei ao Senhor? Infelizmente, esta é a parte mais esquecida daqueles que se dizem amar a Deus. Como é que você diz que ama uma pessoa e não está disposta a dar nada? Meus irmãos, o amor de Deus é amor ágape, é o amor que dá, não é amor de posse. Entende isso? É o amor que está disposto a dar, e precisamos todos os dias estarmos dispostos a dar este amor. Aqui nós vemos o salmista tendo no seu coração como uma obrigação irresistível. Ele precisa dar algo, ele precisa retribuir pelos benefícios que Deus havia feito a ele. Muitos, meus irmãos, dizem ser salvos pelo Senhor e agradecem a tudo e a todos, mas esquecem do Senhor. Eu recebi uma grande bênção, o médico foi lá e me operou e eu estou com saúde. É assim, meu irmão. E o Senhor? Você está entendendo? O salmista diz aqui: olha, há bênçãos incalculáveis que tem a ver com o nosso Deus. Por isso, o salmista, diante disso tudo, ele diz: eu preciso dar algo ao Senhor. Eu resolvi dar ao Senhor. E a pergunta é: o que o salmista resolveu dar ao Senhor e o que nós devemos dar ao Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, vejo duas verdades a respeito de dar ao Senhor. Em primeiro lugar, tomar o cálice da salvação. É o que nós vemos aí nos versículos que nós lemos. Versículo 13 diz: tomarei o cálice da salvação. Tomar, aqui é uma expressão, é um verbo que significa levantar, erguer, carregar. O que isso quer dizer, meus irmãos? Eu creio que para aqueles que amam ao Senhor, amam a Deus, sempre há um cálice de bênção. E eu queria me ater a esse cálice de bênção. Eu sei que existe um cálice de maldição para os infiéis, mas como nós estamos falando do salmista aqui, vamos falar do cálice de bênção.
E esse cálice de bênção é um cálice que a bênção não isenta da aflição. Mas a aflição é terapêutica, é para nos fazer chegar mais próximo do Senhor. Você entende dessa forma? Por isso que no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quem tem coragem de falar isso? Olha, foi tão bom eu ser assim amassado, porque quando eu fui amassado, eu aprendi quem o Senhor é. Meus irmãos, eu creio que a verdadeira teologia nos amassa. A verdadeira teologia não ensoberbece o homem, achando que ele é maior do que o outro. Não, mas ele põe o homem no lugar dele. Ele não é nada. Por isso que precisamos aprender quem é Deus, e o salmista aprendeu isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Quem tem coragem de falar isso? Ele entendeu esta verdade? Existem algumas pessoas, já falei isso e volto a repetir: olha, não vem pelo amor, vem pela dor. Alguém já ouviu esse ditado? Verdade ou mentira? Não, meu irmão. Não vem pelo amor, vem pelo amor misericordioso de Deus. É tudo amor. É tudo amor de Deus. O que nós entendemos que uma pessoa, ela é amassada muitas vezes para que venha entender o amor de Deus. A disciplina sempre é um ato de amor. Hoje pela manhã nós falamos sobre o amor de Deus. O amor de Deus também tem uma palavra, e essa palavra é disciplina. O Senhor disciplina o filho a quem? Você disciplina o filho do outro? Eu vou disciplinar esse menino. Não, porque não é seu filho. Mas os filhos de Deus, ele põe o dedinho dele e amassa. Isso é graça, meu irmão. É a misericórdia do Senhor, é o amor misericordioso, inesgotável de Deus, que mesmo quando nós somos amassados, mesmo quando nós vamos para longe, sabemos que não devemos ir, mas mesmo assim vamos, o Senhor vai e nos traz de volta, por causa do seu amor. O que nós vemos aqui, meus irmãos, que é um cálice do Senhor. Todas as investidas de Deus para com o homem pecador arrependido sempre é com amor. É sempre Deus agindo desta forma. Por isso que nós vemos essa mesma leitura deste salmo, no outra versão diz assim: o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim, porque só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. Então, meus irmãos, se Deus disciplina é porque Ele ama. Um cálice terapêutico de Deus é um meio de adquirir saúde espiritual no meio da igreja. Agora, esse cálice, meu irmão, é somente para quem? Os eleitos, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam ao Senhor. Este cálice é um cálice como sinal da salvação. Se você está sendo espremido, meu irmão, dê glória a Deus. É sinal que você é filho, tem alguém que está disciplinando você para que você fique no lugar certo. Amém? Meus irmãos, há também um cálice de bênção. Por exemplo, diz o Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Esse texto diz assim: o Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. É bênção, meu irmão, esse cálice. Por isso ele fala de Deus mais na frente da seguinte forma: bendiga o Senhor, que me aconselha, pois durante a noite o meu coração me ensina. Esse texto está querendo dizer, olha, o conselho sábio do Eterno, Ele me dá quando estou acordado, e eu recebo a confirmação no meu coração quando adormeço. É disso que está dizendo, é a graça do Senhor quando faz isso para conosco. E aqui vemos, meus irmãos, o que Deus faz com o seu povo, no Salmo 23, versículo 5, que diz: unges a minha cabeça com
e o cálice se transborda. Isso quer dizer, meus irmãos, que você se completa no Senhor. Amém. A graça do Senhor, quando chega diante de nós, nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos nele, nós exultamos na força do seu poder. É isso que diz. Então, em primeiro lugar, o que ele vai dizer? O que ele diz? Ele diz que ele deseja, sim, tomar o cálice da salvação. O que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Não fuja, meu irmão. Não fuja do cálice da salvação. É uma bênção para nós. Amém. Em segundo lugar, ainda no versículo 14 diz: eu vou cumprir os meus votos. Porque diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor. A segunda verdade que eu vejo são os votos. Os votos eram características comuns entre os israelitas. Agora, note comigo, Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Não era pecado deixar de fazer um voto. Entenda isso. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 diz: abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, em primeiro lugar, olha, se você não deseja fazer o voto, tudo bem, não faça. Você não vai pecar não fazendo voto. Qual é o problema? O problema é que era pecado fazer um voto e não cumprir o voto. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Eu creio, meus irmãos, que é muito interessante e importante nós aprendermos a palavra de Deus nesse texto. Há uma severa advertência contra o voto precipitado. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo e só refletir depois de fazer o voto. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Esse versículo está dizendo o seguinte: olha, você consagra alguma coisa e diz que é santo, e depois você não agir com aquele objeto como se fosse santo. É isso que está dizendo o texto. Ele precipitadamente disse que era santo e fez sem refletir. Ou seja, dizer que é alguma coisa santa sem santificar. Por isso que Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 diz: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Meus irmãos, estamos vivendo uma época muito difícil. Época em que ninguém mais deseja fazer voto, porque não quer se responsabilizar e não quer cumprir. É triste isso. Ninguém quer ter um compromisso verdadeiro. Olha, eu vou lá, mas sem muita responsabilidade. Nós vemos isso nos diversos segmentos. Há uma estatística aonde diz que os jovens hoje estão esperando bem mais para casar, não quero nenhum compromisso muito sério. Vamos esperar para depois fazer um voto de casamento. Muitos não querem. Um compromisso com a igreja, um compromisso de estar presente diante do Senhor. Não, olha, eu vou lá, mas sem compromisso. Não querem se responsabilizar. Meus irmãos, será que isso é possível? Você sabe o que Deus está cobrando de você? É verdade que o que eu acabei de falar você não é obrigado a fazer um voto. Você não peca se você não fizer. Mas eu creio, meu irmão, que um crente verdadeiro, ele sempre deseja fazer um voto. Deus sempre cobra um voto dele. Um voto de compromisso, meu irmão. Na igreja nós temos um voto que, comumente nós falamos o batismo, né? Se tornar membro de uma igreja. Hoje não existe muito mais isso. Ainda existe alguns que desejam passar pelas águas. Independente desse compromisso de passar pelas águas, o Espírito Santo fala no seu coração. Se você é filho de Deus, e Ele cobra certas coisas, e Ele cobra certos votos que você deve fazer com Ele. Você está entendendo?
Meus irmãos, tem coisas tão particulares, que é muito mais dizer, olha, eu vou fazer um voto de estar na igreja, de fazer isso, fazer... Não, são coisas diárias da vida. Aquele diz, eu vou cumprir os meus votos. Ele afirma que vai cumprir os seus votos, e deixa isso bem claro, meus irmãos. Nós vivemos uma época em que precisamos sim cumprir votos, relembrar os votos que nós fizemos diante do Senhor. Ó Deus, eu prometo ser fiel a Ti. E quantas vezes tropeçamos e caímos? Quem sabe segunda-feira vai dizer assim, Senhor, que darei ao Senhor nesta semana? E quem sabe você diga assim, Senhor, eu quero nessa semana cumprir os meus votos. Eu quero viver uma vida mais santa diante do Senhor. Eu quero viver uma vida de busca mais intensa do Senhor. Eu quero abrir a Tua palavra nesta semana e ler a Tua palavra. Eu quero conhecer mais do Senhor essa semana. Meus irmãos, cumprir votos, isso é importante no meio da igreja. Nós precisamos, meus irmãos, retomar essa experiência de cumprir os nossos compromissos. Tem muita gente que não quero compromisso, meu irmão, mas Deus lhe chama para um compromisso com Ele. Amém. Imagine você quando você estiver para sempre com o Senhor. Todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, aí você vai poder falar assim, olha, valeu a pena cumprir o meu voto. Amém. E aqui, meus irmãos, para nós vermos o que o salmista fez para cumprir esse voto, para que ficasse bem claro, para que isso ficasse bem claro, ele afirma que cumpriria os seus votos em 3 posições. No versículo 14 diz, olha, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando nós vamos para o versículo 18, diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que o salmista diz, olha, para ficar bem claro que eu vou cumprir os meus votos, em primeiro lugar, eu vou cumprir os meus votos, na presença do povo, e aqui, na presença do povo, quer dizer um testemunho público dentro da igreja, dos grandes atos de Deus, no meio do povo de Deus, eu vou cumprir os meus votos, ou seja, eu vou ser uma testemunha dentro da igreja, do que Deus fez na minha vida. Amém. É esta a realidade, meu irmão. Você não está aqui para simplesmente assistir um culto. Você está aqui para ser uma testemunha dos grandes atos de Deus. Quantos podem dizer amém? Eu tenho sim, eu sou uma testemunha do Senhor, do que o Senhor fez na minha vida, do que o Senhor fez comigo. É isso que ele estava dizendo. Vivemos uma época em que poucos testemunhos de vida dentro da igreja, que você seja esse testemunho de vida dentro da igreja do Senhor. Hoje nós vivemos com pouco compromisso, pouco sacrifício, mas aqui nesta noite que haja testemunhas do Senhor nosso Deus. Amém. Pessoas, homens e mulheres que cumprem os seus votos, e todo mundo vai olhar para você, olha meu irmão, que bênção que você está aqui, a bênção do Senhor está na sua vida, e você vai ser um referencial de Deus dentro da casa do Senhor, no meio do povo do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, ele cumpre os seus votos, aqui segundo esse texto, na presença de todo o povo de Deus. Versículo 19, ainda ele cumpre os seus votos nos atos da casa do Senhor. Agora, quando nós vemos os atos da casa do Senhor, meus irmãos, quando se fala de átrio, há um texto que aclara esta verdade de átrio, lá em Apocalipse capítulo 11, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz, e foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. O que nós vemos nesse texto é que olha comigo, há uma vara de medir. Aleluia. Há uma vara de medir o santuário de Deus.
Quando diz que é uma vara de medir, o santuário de Deus, meus irmãos, o santuário de Deus está aqui falando da igreja verdadeira. Os verdadeiros adoradores. Há uma régua que está medindo quem é um adorador verdadeiro, aleluia. Você faz parte disso, você está nessa régua, meu irmão. Olha que bênção. Pega essa régua e meça essa régua, porque há um santuário de Deus. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, a esses há uma régua de medir. Mas esse texto diz, olha, e não meça o átrio exterior do santuário, porque é dos gentios. Sabe o que está dizendo aqui? Que esta medição, que não deveria ser dada, é para aquele povo que não amava a Deus, um povo idólatra, um povo profano. Há essa régua de medir, e essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano. Não quer dizer que você não vá viver junto com todos, mas quer dizer que aonde você estiver, há uma régua. Você está entendendo isso? Você é santo, você é diferente, há uma régua. Por isso que há um átrio, meus irmãos, dos gentios, e há um santuário do povo de Deus. Evidentemente que esse texto fala quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Ainda, meus irmãos, nós não sabemos por onde essa régua está passando. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e acharmos, olha, Deus nunca vai salvar aquela pessoa, e Deus salva. Porque estamos falando aqui da igreja invisível, não a igreja visível. Essa régua é Ele quem passa, não é você, meu irmão. Você está entendendo? Então pare de criticar. O que você deve fazer é clamar ao Senhor e cumprir os seus votos nos átrios do Senhor. Isso quer dizer, aonde você está, cumpra os seus atos, cumpra com os seus propósitos, e diga, olha, eu sou alguém do Senhor. Faça a diferença, testemunho do Senhor, seja um testemunho do Senhor, cumpra os teus votos. Meus irmãos, esse é o grande desafio. O grande desafio de vivermos nesta época e sabermos que há uma régua que mede aqueles que pertencem ao Senhor, a adoração ao Senhor. Meus irmãos, isso deve gerar em nós um temor grande. Eu pertenço ao Senhor, mesmo neste mundo, fazendo diferença. E é isso que precisamos como servos do Altíssimo. Amém. Em terceiro lugar, ainda esse texto diz, você deve cumprir os seus votos na presença do povo de Deus, nos atos da casa do Senhor. E lá no finalzinho do versículo 19 diz, no meio de ti, ó Jerusalém. E esse terceiro aspecto, meus irmãos, fala sobre os remidos de Jerusalém. O que quer dizer cumprir os votos em Jerusalém? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todas as festas, quando eles iam para Jerusalém, eles sempre tinham que levar o quê? Um sacrifício, uma adoração. Ah, meu irmão, você não tem como fugir disso. Meus irmãos, cumprir o voto diante do Senhor é sempre levar algo na casa do Senhor para adorar, para entregar, para sacrificar, para dizer, Senhor, é teu, ó Pai. Amém? É disso que precisamos. Precisamos vir na casa do Senhor e dizendo aqui, Senhor, esse marido é teu, eu não dou conta dele. Essa esposa é tua, eu não dou conta dela. Esse filho é teu. É disso que precisamos, meus irmãos. É testemunharmos, é cumprir os nossos votos, é fazermos, é agirmos. É uma prática de dedicação ao Senhor. Precisamos, meus irmãos, oferecer ao Senhor, para que o Senhor venha a usar a sua igreja por meio dos seus dons. Hoje eu me alegrei em ver os jovens aqui louvando ao Senhor, oferecendo o que eles tinham ao Senhor.
Aí você diga, olha, mas é um instrumento ali tocando. Quantos que você já viu tocando um instrumento desse, dedicando ao Senhor? Eu creio, meus irmãos, que precisamos dedicar tudo ao Senhor. Quando virmos para Jerusalém, é consagrar tudo que temos, sempre um sacrifício, sempre algo novo diante do Senhor. É isso que o texto diz. É preciso que haja este oferecimento. É dentro dessa perspectiva que olhamos, meus irmãos, esse texto. Precisamos sim, o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Eu quero que você pergunte dentro de você mesmo, o que você está disposto a dar ao Senhor. Amém. É dentro dessa perspectiva, meus irmãos, que a gente pode olhar o versículo 15. Um versículo que muitos não entendem, que às vezes leem sem entender. Mas ele está dizendo, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como é que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Sabe o que esse texto quer dizer? Dentro dessa perspectiva de oferecimento ao Senhor, veja bem que este versículo está justamente no meio daquilo que estamos falando de votos ao Senhor, de cumprir ao Senhor. O que vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, uma outra versão diz assim, para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. É uma outra forma de nós lermos esse texto. Deus quer ser glorificado através de você, tanto na vida como na morte. Por isso que o salmista diz, aleluia, louvado seja o Senhor, seja o que acontecer, eu quero glorificar ao Senhor. Amém. Meu irmão, se você está bem, com saúde, glorifique ao Senhor. Se as coisas estão difíceis, continue glorificando ao Senhor. Não desista, glorifique ao Senhor. Deus quer ser glorificado na sua vida como na sua morte. Por quê? Porque há esperança em nosso coração. Essa semana eu estive visitando a casa do irmão Joaquim, que foi para o Senhor. Interessante ali ouvindo a sua filha, e ela disse, olha, lá no hospital, meu pai é ruinzinho. Meia-noite ele disse, filha, já está na hora. Não, pai, já vai chegar, deixa o médico vir, os médicos virem, e depois os enfermeiros a gente vai fazer. E uma médica ouviu, peraí, seu Joaquim, está na hora de quê? O que o senhor quer? Ele disse, olha, está na hora de orar. Ah, meu irmão. E lá naquele lugar, passando dificuldades, Deus levou para si, ele disse, eu vou continuar orando meia-noite, porque é o horário que ele orava. E a gente pôde glorificar a Deus, oh Deus, que homem que fez diferença. Era alguém que vinha, ficava ali, as pessoas não sabem, mas ele mesmo, dizendo 16 anos que o serviço deles na igreja era cuidar da mesa da ceia. Era o que ele fazia, eles gostavam disso e falava assim, olha, e ele havia um ciúme muito grande dos objetos da ceia, porque nós tínhamos de fazer, não é isso, pastor? Ninguém podia mexer nisso, eram os dois, não é isso, pastora Karen? Era um homem que honrou Deus. Agora você está preparado para isso? Que darei ao Senhor? Você tem saúde hoje, amanhã você não sabe se você tem saúde. Eu não estou dizendo que você não vai ter saúde, não me entenda mal, mas se por acaso acontecer alguma coisa, você vai continuar querendo dar ao Senhor? Você está preparado para isso?